João capítulo 1, do versículo 43 até o 51, diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Delicadamente, conduza seu irmão até a cadeira para ele se sentar, assim, pega no cotovelozinho e diga: sente com cuidado, vai se machucar. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, debaixo da figueira. Diz para 2 ou 3 pessoas aí perto de você, diz assim: Jesus te viu, Jesus te vê, Jesus te acompanha, embaixo da figueira. Diga: debaixo da figueira. Quando uma pessoa escolhe outra pessoa para alguma função importante, ou para um relacionamento, ele olha muitas vezes primeiro a aparência e o exterior. Quando a gente vai escolher uma pessoa, quando alguém vai fazer, por exemplo, uma entrevista para o emprego, ele é examinado, a postura dele, como ele está se vestindo, né? As feições, porque a gente fala uma língua não verbal, nosso corpo fala. Então, o exterior é examinado. Quando a gente vai para um relacionamento, né? Geralmente no relacionamento para casamento, para namoro, ou para alguma coisa desse tipo, é olhado a aparência, é olhado o exterior, tanto do homem como da mulher. Então, quando uma pessoa vai escolher outra pessoa para um relacionamento, alguma coisa importante, o exterior é olhado em primeiro lugar. Mas quando Deus escolhe uma pessoa, Ele examina o interior. Neste diálogo de Jesus com Natanael aí, que nós lemos, Jesus demonstra conhecer Natanael no seu íntimo. Ele demonstra que conhecia Natanael. Eu quero te dizer que Jesus conhece você no seu íntimo. Ele conhece as suas lutas, as suas dificuldades. Ele conhece a intenção do seu coração, e antes que a palavra te chegue à boca, Ele já conhece. Não há ninguém que possa fugir da presença dEle. A escuridão e a claridade, diz o Salmo 139, é a mesma coisa para Deus. Então Ele conhece o íntimo. Uma coisa interessante eu tenho que dizer para você: Nazaré era uma cidade rejeitada e desprezada. Ser chamado de nazareno era ser tido como uma pessoa rejeitada e desprezada.
Natanael sabia que o Messias nasceria em Belém e não em Nazaré. Ele era um israelita. Ele conhecia a Torá, a lei, os profetas. Ele conhecia a palavra. Ele sabia que o Messias não viria de Nazaré, nasceria em Belém. E de fato, Jesus nasceu em Belém, mas foi para lá criança e se criou em Nazaré. Ele não era de Nazaré, ele nasceu em Belém. Só que Natanael não sabia disso. Os discípulos de Jesus, quando pediram para ele para ensiná-los a orar, Jesus respondeu que eles entrassem a sós nos seus quartos e falassem com Deus em segredo, porque aquele que vê em secreto responderia para eles. Os discípulos chegaram com Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus disse para eles: olha, ao orar vocês dirão assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, e entra no teu quarto e fala com ele em secreto, porque aquele que te vê em secreto, ele vai te responder. Tudo indica que Natanael estava orando embaixo daquela figueira, porque os israelitas naquele tempo tinham esse costume de ir para baixo das grandes árvores, até por causa do calor, e orar. Eles se reuniam, às vezes num número até bom de pessoas, para orar debaixo das grandes árvores. Então talvez Natanael estivesse orando ali embaixo daquela figueira. Ele estava orando em secreto, para um Deus que ouve e vê em secreto, que responde em secreto. Jesus conhecia Natanael, não somente porque ele era Deus, mas porque Natanael o procurava em secreto, na intimidade. Na intimidade. Você é íntimo com Deus? Ser íntimo de Deus é ter a vida escancarada diante daquele que tudo sabe e tudo conhece. Você só tem intimidade com alguém quando esse alguém realmente te conhece, quando você tem uma vida escancarada diante dele. Por isso você jamais vai ter intimidade com o seu discipulador ou com o seu líder, se você não tiver uma vida escancarada diante do seu discipulador e entender que o discipulado é para cura. Não é um encontro semanal de fofoca, é um encontro semanal daquele que vive com a vida escancarada diante daquele que tudo sabe. E porque ele não tem o que esconder, ele abre o coração para o seu discipulador, para o seu líder. O que é que nós aprendemos com esse texto? O que é que Deus pediu para eu falar com você hoje? Primeira coisa, diga comigo: Jesus julga o íntimo. Diga: Jesus julga o íntimo. Versículo 47, coloca aí, meu filho, você vai me ajudar. Diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus dá um testemunho na presença dos primeiros discípulos que estavam chegando. Ele estava chamando os discípulos ainda. Então, Jesus está se referindo, sabe a quem? A Jacó. Quando ele fala, aí está um verdadeiro israelita, ele está falando da linhagem de Natanael, do povo judeu que veio de Jacó. Jacó quer dizer suplantador, mentiroso, trapaceiro. É isso que quer dizer Jacó.
E Jesus então, quando olha para Natanael, diz: está aí um homem diferente de Jacó. Está aí um homem que é israelita, mas não traz nele o DNA do seu antepassado antes de ter um encontro com Deus. Está um verdadeiro israelita, alguém transformado. Aí está um homem que serve a Deus de verdade, que foi transformado no seu íntimo, no seu coração. Nesse homem aí ele não tem mentira, ele não tem dolo. Este homem aí é um verdadeiro israelita, é o israelita que Deus quer. Olha só, Jesus estava dizendo: aí está um homem que não herdou da linhagem dele aquilo que era errado, porque eu nasci assim, a minha família foi assim e agora eu sou assim. Não, ele é transformado. Ele não traz uma carga de pecado, ele não traz uma carga negativa. Esse aí é um verdadeiro israelita. Esse aí é o israelita transformado por Deus e pelo Espírito. Esse aí é um cristão autêntico. Esse aí eu vou chamar para ser meu discípulo, porque eu o conheço, porque ele tem intimidade comigo, porque ele é escancarado debaixo da figueira, porque ele não foi para a figueira para se esconder, ele foi para a figueira para escancarar o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ainda que Natanael fosse da linhagem de Jacó, ele não trouxe o DNA dele. Você não precisa repetir padrões de atitudes erradas. O que você deve fazer é entender que hoje você tem uma nova linhagem, que você é o filho de Deus, um homem e uma mulher chamado para fazer a diferença nessa terra. Os homens podem até te confundir, mas aquele que te conhece em secreto jamais vai te confundir. Você não precisa repetir padrões de pecados, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim. Meu pai foi adúltero, eu também tenho que ser. Meu pai foi alcoólatra, eu também sou por causa disso. Meu pai foi drogado, eu também sou por causa disso. Não. Hoje a sua vida pode ser transformada. Hoje pode ser quebrado um padrão de repetição. E quem veio aqui para a imersão está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Hoje pode ser quebrado um padrão de repetição na tua vida e na tua história. Chega de você ser confundido. Você é cristão, e aquele que te vê em secreto te conhece. O que é que ele está dizendo de ti? Segundo, primeira coisa foi: Jesus julga o íntimo. Segundo, Jesus revela o íntimo. No versículo 47, deixa aí, filho. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Algumas pessoas dizem que Natanael, essa história não tem, é bonita, mas não tem nenhum contexto bíblico. Que Natanael tinha a mesma idade de Jesus, e no tempo da perseguição dos filhos, das crianças, da qual Jesus fugiu para ir para o Egito, porque queriam matar as crianças. Herodes queria matar as crianças de 2 anos de idade para baixo. Dizem uma história que a mãe de Natanael escondeu ele embaixo da figueira. Quando ele chegou aí, que Jesus falou com ele, Jesus revelou isso para ele, mas isso não tem contexto bíblico. A história para mim melhor é, na verdade, que Jesus conhecia o anseio do coração de Natanael. Por isso ele revelou o íntimo. Talvez Natanael estivesse embaixo daquela figueira orando e pedindo, porque era um tempo de muita luta, de muita dificuldade em Israel. Eles estavam sobre o jugo romano, e tudo que eles esperavam era o Messias, o Salvador, o Rei ungido que viria para libertar Israel
da escravidão, do jugo romano. Então talvez Natanael, como um bom israelita que era, talvez ele estivesse embaixo daquela figueira orando e clamando: Deus, envia o Messias. Deus, envia a salvação de Israel. Deus, eu te clamo, talvez no seu íntimo. Envia o Salvador. Revela o Salvador a Israel. Então talvez Natanael, quando chegou na presença de Jesus ali, chamado por Filipe, Jesus olhou para ele e disse: eu conheço o teu íntimo. E quem está aqui na tua presença é o Messias, o Salvador. Olha só. Então Jesus talvez conhecesse um anseio, com certeza ele conhecia o anseio do coração de Natanael. Então talvez Natanael estivesse orando ali embaixo da figueira, por causa do Messias, clamando por Israel, clamando pelo seu povo. A terceira verdade aqui é que, além de revelar o íntimo, Jesus conhece também o íntimo. O versículo 48, por favor, filho, passa. Diz: perguntou Natanael: de onde me conheces? Ele perguntou: de onde é que tu me conheces? Para estar dizendo que eu sou um homem que não tem dolo, que eu sou um homem, um israelita verdadeiro, que não sou mentiroso, que não sou trapaceiro. De onde é que tu me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, Jesus conhece o íntimo. E o que é melhor, Jesus sabia onde Natanael andava. Ele disse: eu te vi embaixo da figueira antes de Filipe te chamar. E naturalmente também, além de saber onde Natanael andava, Jesus sabia o que ele tinha feito. Jesus conhece por onde você anda. E Jesus conhece o que você faz. Jesus conhece o que você faz quando você sai de casa. E Jesus conhece o que você pensa. O que você está pensando agora, Jesus sabe. O que você está pensando agora está patente aos olhos de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso, nessa profundidade? Que não tem copa de árvore nenhuma que possa impedir Deus de ver o nosso íntimo? O que você tem feito? O que você tem dito? Por onde você tem andado? Jesus conhece o íntimo. Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Onde é que você estava essa semana? O que você estava fazendo? O que você disse? Vocês lembram da mulher samaritana? Jesus chegou com aquela mulher samaritana, olhou para ela. Jesus só foi para Samaria por causa daquela mulher, meio-dia, porque não era hora de pegar água. Aquela mulher estava com um cântaro pegando água meio-dia. Hora de pegar água é de manhã cedo, quando o sol está ainda frio, ou à tarde. Mas carregar um cântaro de água aí de uns 20 litros, no sol quente, subindo morro, como aquela mulher foi, porque ela queria se esconder, ela não queria se encontrar com nenhuma outra pessoa ali. Mas Jesus conhecia o íntimo dela.
E o que Jesus fez? Foi lá de encontro àquela mulher, entrou em Samaria só para falar com aquela mulher. E Jesus chegou e deu uma encarada naquela mulher, que foi a coisa mais linda. E ele disse assim: mulher, vai buscar o teu marido. Aí ela disse, era a vergonha dela, era essa. Porque presta atenção que eu vou te dizer: se não houver dor, não existe cura. Não adianta você esconder, tem que botar para fora para sentir dor, porque só há cura quando se sente dor. E Jesus tocou na ferida daquela mulher, na ferida da alma daquela mulher. E ele disse o seguinte: mulher, cadê o teu marido? E eu posso imaginar a vergonha daquela mulher. Talvez ela tenha baixado a cabeça e ter dito: eu não tenho marido. E Jesus disse: falaste bem, ou seja, parabéns, porque tu falaste a verdade. E eu gosto de quem fala a verdade, ainda que seja do seu passado errado, mas eu gosto de quem fala a verdade. E Jesus disse: bem dissestes, mulher, porque 5 maridos tu já tivestes, e esse que tu tem agora não é teu. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher: quem bebe desta água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Mulher, tu não vai mais precisar estar escondida, porque eu vou mudar a tua história hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente, Deus conhece o teu futuro. Não adianta querer se esconder. Para de ser tolo, porque aquele que te conhece em secreto conhece teu íntimo, e está na hora de haver cura. Você veio hoje aqui para receber cura daquele que te ama, independente daquilo que você tenha feito de certo ou de errado, porque não é o que fazemos para Deus que faz com que Ele nos ame, muito ou pouco. O que fazemos para Deus não muda o sentimento dEle, o que Ele é em relação a nós. E a Bíblia diz que Ele é amor, e Ele nos ama, simplesmente nos ama, nem mais nem menos. Ele nos ama. Ele não vai te amar mais, nem vai te amar menos, porque você deixa de fazer algo, ou porque você faz algo. Ele não muda, Ele te ama. Agora é necessário você tomar uma decisão. E aquela mulher então larga o cântaro e sai correndo morro abaixo. E ela chega lá na cidade e diz: ei, eu acho que eu encontrei aquele que nós estávamos esperando, a redenção de Israel, o Messias, porque ele disse: tudo que eu tenho feito, ele revelou para mim, e assim mesmo ele me amou. E a Bíblia diz que aquela mulher que era pecadora, rejeitada por aquela cidade, voltou trazendo um monte de gente para ver o Messias, para ver o Salvador. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus te trouxe hoje aqui para te levantar dessa tua prostração. Ele conhece o teu íntimo. Acaba com isso, meu irmão. Deus está te chamando para você ser boca de Deus nessa terra. Para que se esconder? Para de tolice. Enquanto você se esconde dos homens com vergonha, Deus te conhece. É esse que você tem que entender, que você tem que servir, não a homens. E se você andar bem diante de Deus, não vai ter por que você ter vergonha de homens. Tudo o que Jesus quer é que você se levante hoje do seu lugar, e quando você chegar no lugar onde você tem que estar, Ele dizer: eis aí um cristão autêntico e verdadeiro, e que não há dolo. Labassure cantaramanávia. Em quarto, Jesus se revela no íntimo. Eu vou repetir as 4 porque parece que são iguais, mas não são. Primeiro, Jesus julga no íntimo. Segundo, Jesus revela o íntimo. Terceiro, Jesus conhece o íntimo. E quarto, Jesus se revela no íntimo. Versículos 50 e 51, eu estou terminando. 50 e 51. Jesus disse:
Por quê? Porque no versículo 49, põe aí, meu filho, Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Porque Jesus tinha revelado o que estava no íntimo dele. E aí Jesus faz o quê? Se revela no íntimo de Natanael. Olha só, versículo 50 diz: e Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por isso é que eu digo que Jesus estava falando de Jacó naquela hora, porque aí Jesus está se referindo ao sonho que Jacó teve quando ele estava fugindo de casa, quando ele estava fugindo do irmão. Gênesis 28, acho. Veja para mim na sua Bíblia, eu acho que é Gênesis 28, versículo 10. Vem aí para mim, meu filho. Põe aí para mim, por gentileza. Isso. Rapaz, a memória ainda está boa. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, fugindo. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando Jesus revela, ele está revelando no íntimo de Natanael e dizendo para ele o seguinte: o teu antepassado teve um sonho comigo. Jacó teve um sonho comigo. O meu pai me revelando para ele: eu sou aquela escada que faz ligação entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Eu sou o único caminho. Eu sou a ligação que faço, eu sou o único que consigo fazer a ligação entre o céu e a terra. Eu sou aquela escada. E você verá anjos descendo e subindo, eu fazendo a ligação de homens com Deus, de homens com Deus. E eu te chamo, Natanael, segue-me. Ele era aquele de quem Deus havia revelado a Jacó. Só que Jacó não entendeu, porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que aconteceram no Novo Testamento. Jesus é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus, entre o céu e a terra.